Ok, malta, vamos então começar. Desde já as boas-vindas, e fico muito satisfeito por estarem aqui. Fico muito satisfeito por terem reconhecido o valor nesta sessão e por quererem aprender um bocadinho mais sobre Kaizen. E espero que esta sessão seja útil para vocês e que possam sair daqui com mais conhecimento que o que entraram. Vou fazer uma pequena apresentação pessoal para quem não me conhece. Portanto, o meu nome é Gonçalo Neto, eu sou consultor na BeExcellent. Tenho um mestrado integrado que tirei na Universidade do Minho. Tenho experiência em melhoria contínua, portanto, eu trabalhei cerca de 2 anos na área da melhoria contínua. E uma curiosidade que eu partilho sobre mim é que, a par da minha carreira profissional, eu tenho também um compromisso como atleta de hóquei patins. Portanto, eu sou atleta federado de alta competição e estou a partilhar isto com vocês porque me permite ter uma visão do mundo do desporto que se aplica muito àquilo que é o dia a dia no trabalho e nas indústrias, e especialmente até sobre o tema que nós vamos falar hoje, ligado à melhoria contínua, que é nós não podemos esperar resultados sem trabalhar diariamente para que eles apareçam. E é fácil, por exemplo, no desporto perceber isto, que é, se eu não treinar todos os dias, depois não vou ter um bom desempenho no jogo ou na prova. E no trabalho é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos querer nos preparar para um evento só no dia anterior, ou não podemos querer que as coisas surjam do nada, digamos assim. E, portanto, o importante hoje aqui não sou eu, é o Kaizen, e é sobre isso que nós vamos falar. Isto foi só para quem não me conhece ficar a conhecer um bocadinho melhor. Vamos falar então um bocadinho sobre a Bex, e para também quem não conhece a nossa empresa ficar também a perceber o que é que nós fazemos e que tipo de autoridade é que nós temos para falar sobre este assunto. Portanto, nós somos uma empresa com mais de 13 anos de experiência, estamos sediados em Braga, e o nosso propósito é apoiar os nossos parceiros, orientando sempre para a excelência organizacional. Portanto, nós cobrimos várias áreas e é uma das coisas que nos orgulha é termos uma solução, digamos, à medida de cada parceiro. Portanto, nós trabalhamos na qualidade, na segurança, ambiente, sustentabilidade, são as principais áreas que nós cobrimos, e procuramos sempre dar soluções que sejam adequadas para aquilo que são a realidade das empresas e das instituições que trabalham connosco, porque trabalhamos com vários tipos de instituições, desde instituições públicas a privadas, PMEs, multinacionais. Portanto, trabalhamos com muito tipo de empresas. E então vamos começar a fazer aqui uma contextualização sobre aquilo que é o tema que vamos falar hoje. E desde já queria também fazer-vos aqui um pequeno contexto, que é, eu sei que vocês vieram aqui se calhar à procura de um modelo de 4 níveis e eu prometo que o vou entregar no final, mas é importante nós falarmos um bocadinho sobre, até lá chegarmos, o que é que nós temos que perceber dentro das organizações e o que é que as organizações precisam de ter para que isto tenha sucesso. E nesse sentido, vamos começar a perceber porque é que a grande parte das tentativas de melhoria não tem sucesso. E tem a ver com estes três grandes fatores, que é falta de método, falta de liderança e falta de rotina. Falta de método porque muitas das vezes nós não temos uma estrutura formalizada de como implementar a melhoria, e queremos fazer as coisas às vezes sem organização, sem planeamento, e depois as coisas não são sustentáveis. Falta de liderança, porque muitas das vezes a liderança não está comprometida com aquilo que é as iniciativas das equipas, e são os primeiros às vezes a boicotar o sucesso destas ações de melhoria. E depois a falta de rotina. E aqui a falta de rotina porquê? Porque nós, quando queremos melhorar, nós temos que fazer diferente. Nós temos que mexer diretamente na rotina das pessoas. E se nós não temos uma rotina de melhoria, se nós não estamos habituados a criar essa melhoria contínua, nós vamos chocar de frente com aquilo que é o dia a dia das pessoas e vamos ter resistência dos nossos colaboradores, dos nossos colegas, e é difícil depois que isto tenha sucesso e que seja sustentável. E, portanto, dito isto, nós temos já aqui alguns sintomas que podemos identificar e que podemos perceber que acontecem nas organizações. E até pelas imagens nós conseguimos já perceber aqui algumas coisas. Temos a primeira imagem do bombeiro, e que no fundo isto aqui remete-nos para apagar fogos e termos no fundo as nossas equipas constantemente em sobressalto, porque aparece uma urgência, porque houve um comercial que disse que aquela produção tem que sair hoje, e depois todo o planeamento da produção é passado à frente e é alterado. E isto, nós vemos isto nas empresas com muita frequência, que não é suposto. Se existe um planeamento
nós temos que o seguir e temos que, acima de tudo, saber perceber o que é uma urgência. Porque nem tudo é uma urgência. As pessoas querem tudo feito para ontem, mas nem tudo é assim. E eu, no outro dia, tive uma reunião com uma pessoa que me disse assim: apresentem-me um português que não gosta de fazer as coisas em cima do joelho. E, portanto, é uma questão, se calhar, cultural que nós temos e que nós temos que também combater. Depois, as melhorias insustentáveis. Isto aqui gera muita frustração nas equipas, porque quando nós tentamos melhorar e vamos olhar para nós, digamos, gestores, nós técnicos de melhoria, nós diretores da qualidade, queremos fazer ações de melhoria, mas depois as coisas não funcionam como tínhamos previsto, não teve o efeito que nós queríamos, as equipas não aderiram como nós esperávamos. Inclusive já ouvimos coisas do género, nós já tentámos fazer qualquer coisa, mas depois ainda ficou pior do que o que estava. E isto gera muita frustração, gera desconfiança e depois as pessoas ganham receio de participar nestas coisas e de querer fazer diferente. Pois, a falta de visibilidade sobre o processo, e isto é um problema crítico e que é muito frequente nas empresas, que é as pessoas não conhecem os processos, as pessoas que muitas das vezes tomam decisões não conhecem o que se passa no terreno e no dia a dia, e depois muitas das vezes existe uma ideia conceptual daquilo que está a acontecer que não corresponde à realidade. Nós não temos dados sobre os processos, nós não sabemos taxa de defeitos, não sabemos o dinheiro que nós perdemos em desperdícios, que perdemos em retrabalho. Portanto, muitas das vezes não existe este conhecimento. E o último sintoma que eu apresento é o conhecimento das equipas não aproveitado, e aqui quase com o símbolo do proibido falar, para que vocês percebam que isto é muito real, que ainda existe muito aquela mentalidade nas empresas em Portugal e nos líderes em Portugal, que é tu és pago para trabalhar, não és pago para pensar, e às vezes nós não conseguimos fazer, digamos, esta mudança de mindset e de mentalidade e dizer, não, nós temos que retirar o conhecimento que os meus colaboradores têm. Porque se nós formos líderes de uma empresa que tem 15, 20, 50, 100 pessoas, toda a gente tem uma cabeça, toda a gente pensa. Às vezes as pessoas não têm o mesmo nível de formação e está tudo bem e não há problema, porque às vezes há um colaborador que vai ter uma ideia que se calhar não é execuível na forma como ele pensou, mas nós vamos tirar dali sumo para chegar à solução ideal. E nós temos que saber trabalhar com isso e temos que saber fazer essa gestão de pessoas. E, portanto, levo-vos aqui para o primeiro momento de reflexão, tendo em conta esta pequena introdução que falámos, para vocês pensarem. Se nas vossas organizações as ações de melhoria dependem de pessoas específicas, se é preciso vir o chefe, é preciso vir o filho do chefe, também acontece muito. Ou seja, se existe efetivamente liberdade para fazer diferente e para fazer melhor. Se depois, quando têm reuniões, surgem decisões dessas reuniões, ou vocês saem das reuniões claramente com um caminho delineado, ou se estão apenas a discutir problemas e sentem que saem dali ao fim de 2, 3 horas, falamos e não decidimos nada, que é muito comum, isto também acontece. Se existe uma rotina formal de melhoria, e isto remete para aquilo que eu falava de um dos principais problemas, que é a falta de rotina de melhoria, e depois, quando surgem problemas, se estão a resolver a causa ou se estão a resolver o sintoma. Porque muitas das vezes nós estamos a reagir, nós não somos proativos e nós não estamos a trabalhar sobre quais são as causas do problema e não eliminamos os problemas e estamos simplesmente a meter remendos e a empurrar com a barriga mais para a frente. E façam esta reflexão e já agora também convido-vos durante a sessão, se tiverem eh, cenários que já passaram, se tiverem experiências, porque também vi no momento de inscrição que existe aqui pessoas que já lidaram com Kaizen e que conhecem e que já participaram. Se quiserem partilhar alguma história, façam-o no chat e depois a gente pode conversar um bocadinho sobre isso no final. E portanto vamos entrar então um bocadinho naquilo que é o Kaizen e o que é efetivamente este palavrão que nós ouvimos muitas vezes, que é o Kaizen. Portanto, o Kaizen não é mais do que melhoria contínua. Portanto, traduzido literalmente da linguagem japonesa, é fazer melhor todos os dias. Portanto, pequenas melhorias consistentes e, acima de tudo, envolver as pessoas. Portanto, para quem já conhece o Kaizen, isto não é novidade, no sentido em que o Kaizen está muito associado à produção Lean, surgiu na Toyota, mas o Kaizen é preciso perceber que o Kaizen é uma forma de estar. O Kaizen não é uma ferramenta que nós usamos, aplicamos e está feito e já não preciso fazer mais. Não, o Kaizen não foi uma ferramenta inventada em que 3 ou 4 pessoas se juntaram numa sala e pensaram, vamos fazer aqui uma cultura de melhoria contínua. Não é este claramente o cenário. Portanto, o Kaizen surge, e até falando do ponto de vista de contexto histórico, surge no Japão após a Segunda Guerra Mundial,
um país que estava a precisar claramente de reconstrução, com poucos recursos e que tinha que ser competitivo e que conseguiu ser competitivo. Portanto, eles conseguiram fazer, como se costuma dizer na filosofia Lean, fazer mais com menos. E então isto acabou por ser algo de estudo, que é o que é que eles fizeram de diferente para conseguirem, com tão poucos recursos, tornarem-se competitivos e, na altura, competir com empresas americanas. E, portanto, é importante perceber isto. E é importante perceber ao ponto de aceitar que quem procura melhoria contínua e as empresas que querem ter o Kaizen implementado têm que saber reconhecer que isto é um processo gradual. Portanto, nós não vamos implementar melhoria contínua hoje e não vamos daqui a um mês ser a melhor empresa do mundo. Mas se calhar, se olharmos daqui a um ano, nós vamos ver claras melhorias em relação à forma como trabalhávamos ao dia 2. E o que acontece muito na filosofia ocidental e na forma de nós estarmos aqui, se calhar mais nós europeus, é que nós gostamos dos projetos, aqueles projetos que claramente nos vão trazer ganhos. Nós vamos comprar uma máquina nova, amanhã estamos a produzir 10 vezes mais e a chegar a 10 mercados, a mercados 10 vezes maiores. Portanto, nós queremos isto, nós queremos este sumo e às vezes não temos a paciência de perceber que ok, também se consegue fazer gradualmente e com calma. E o importante aqui é reter isto, é perceber que se vamos falar de Kaizen, vamos falar de paciência, vamos falar de pequenas melhorias ao longo do tempo. Então, que tipo de barreiras culturais é que nós encontramos muitas das vezes nas empresas? Encontramos muita resistência, portanto, encontramos estas pequenas frases que estão aqui entre aspas, nós já ouvimos sempre, e eu tenho a certeza que vocês também já as ouviram, quem já trabalhou com isto, que é o sempre fizemos assim, é o isto aqui não resulta, porque depois isto também acontece muito. Nós na VXLAN temos clientes de vários setores diferentes. E toda a gente tem a ideia de que o seu processo é o mais complicado do mundo. Portanto, nós temos clientes desde a área têxtil, desde instituições públicas, desde vidrarias, portanto, material elétrico, trabalhamos com vários tipos de empresa. E lá está, todos os processos são diferentes, é um facto. Mas na cabeça das pessoas, isso aqui é impossível. É impossível porque nós aqui, este setor da têxtil é. Esqueçam, não dá para fazer isso. E a verdade é que tem que ser adaptado. As ferramentas de melhoria não são estanques. Portanto, nós não podemos dizer que o que se fez no projeto A, B ou C é exatamente igual. Não é? E por isso é que existem várias ferramentas de melhoria e algumas que se aplicam melhor a determinados contextos do que outros. Pois o que nós encontramos muito também é a falta de envolvimento das pessoas e aquilo que eu já falava há pouco. Portanto, nós temos que envolver as pessoas, nós temos que puxar as pessoas para estarem comprometidas com as empresas, para terem ideias, para participarem. E depois também dar-lhes essa iniciativa, porque isto também acontece muito, às vezes as pessoas também não têm essa iniciativa de procurar fazer diferente, fazer melhor, porque também têm muito medo de errar. E isto está tudo muito associado, que é se as pessoas não sentirem liberdade e não sentirem que podem às vezes dar uma ideia estúpida, porque isto também é um bocado assim, que é nem todas as ideias vão ser boas, nem todas as ideias vão ter um mérito incrível, mas acontece, não é? Nós para tentarmos, às vezes temos que ir por tentativa e erro para melhorarmos. Portanto, temos que às vezes, se calhar, dar uma ideia que não faz tanto sentido, mas retiramos um bocadinho daquela ideia, juntamos com outra e fazemos uma coisa muito boa. E depois, outro problema muito grande é que às vezes as pessoas focam-se mais nas responsabilidades e não tanto nas causas, que é quem é que fez, quem é que errou. E isto é crítico porque depois a cultura da organização sofre com isto. E quando nós falamos de barreiras culturais, inevitavelmente temos que falar da cultura das organizações. E a cultura organizacional é o quê? E podem fazer essa pesquisa. A cultura organizacional é um conjunto de normas, valores, que nos diz como é que um determinado colaborador, numa situação, se vai comportar dentro daquela empresa. Portanto, no fundo, é aquilo que define os comportamentos. E para nós implementarmos melhoria contínua, nós precisamos de criar então uma cultura positiva. Porque lá está, a melhoria contínua é uma filosofia, é uma forma de estar que vai bater diretamente naquilo que é a boa ou má cultura da empresa. E quando vocês pensam em cultura e se quiserem perceber melhor como é que nós podemos medir isto, pensem em alguns cenários, como é que os colaboradores das empresas se comportam, das vossas empresas se comportam. Quando nós marcamos uma reunião, é normal as pessoas chegarem atrasadas? É normal as pessoas faltarem? Como é que funciona na vossa empresa? Nós já vimos tudo. Nós já vimos pessoas a faltar a reuniões,
Nós já vimos pessoas a chegar atrasadas, já vimos pessoas a atender chamadas a meio de reuniões, já vimos pessoas a levar computadores e a trabalhar durante a reunião. Isto tudo é a forma das pessoas se comportarem naquele momento de reunião, e quem fala de reuniões fala de outro tipo de problemas. Por exemplo, quando há um defeito, as pessoas reportam ou não reportam, ou varrem para debaixo do tapete e fazem de conta que não aconteceu nada. Ah, eu não fiz nada. Pode ser que detetem mais à frente e o problema não é meu. Acontece muito isto também. Isto está ligado à cultura. E, portanto, a melhoria contínua exige então este ambiente seguro, exige que as pessoas sintam que podem participar, que podem dar ideias e que não vão ter repercussões ou que não vão ser julgadas por isso. E, portanto, como eu tenho vindo a dizer, portanto, sem uma cultura forte, o Kaizen não passa de uma intenção, de uma tentativa. E o que nós encontramos muitas das vezes, quando já há empresas que tentaram implementar Kaizen e que não conseguiram, são quadros Kaizen abandonados, que não são atualizados há muito tempo, que não têm indicadores, que as pessoas não usam para nada, estão lá, alguém tentou fazer alguma coisa e ficaram lá. Depois, as próprias reuniões não são suportadas em evidências, portanto, nós queremos tomar decisões, mas não analisamos os factos. Portanto, o que acontece muitas das vezes é que vamos para uma reunião e quem tem o argumento mais forte ganha, salvo seja, e que também não é esse o objetivo. O objetivo é nós termos um suporte para podermos tomar as melhores decisões para a organização. E depois a falta de conhecimento dos processos, como eu já tinha explicado anteriormente. E, portanto, portanto, eu tenho estado aqui a falar um bocadinho sobre cultura e é legítimo que vocês me perguntem assim, então, mas, ok, eu identifiquei que a cultura da minha empresa se calhar precisa de algum trabalho, precisava de fazer alguma coisa diferente, como é que eu consigo fazer isso? E tem muito a ver com a liderança, portanto, a liderança é a chave de uma boa cultura numa organização. E quando nós falamos de liderança, também é importante desmistificar que não estamos a falar do gestor da empresa, não estamos a falar do CEO, não estamos a falar da pessoa que paga as contas. Estamos a falar de toda a liderança. E nós temos vários níveis de liderança nas organizações. Organizações grandes têm desde o CEO, desde diretores de departamento, coordenadores de equipa, encarregados no chão de fábrica. Portanto, nós temos vários tipos de liderança e todos estes níveis de liderança impactam diretamente a cultura organizacional. Se é ok, se eu como líder chego atrasado às reuniões, eu não posso exigir aos meus colaboradores que estejam a horas. Se eu como líder vou para as reuniões atender telefone, no dia em que um colaborador receber uma chamada que ele considera importante, ele também vai atender porque é assim que o chefe da equipa dele faz. E, portanto, nós temos que perceber isto, que é liderar pelo exemplo. Depois, outra coisa muito importante é que são os líderes que definem o que é tolerado, praticado e valorizado. Acima de tudo, o valorizado. E vamos olhar aqui para um exemplo concreto, que é o que é que eu valorizo mais? Eu valorizo mais um colaborador que entra às 7 e sai às 9, ou um colaborador que tem rendimento palpável, que entrega com qualidade e que nunca deixa a desejar, digamos assim, na forma de trabalhar. Porque lá está, isto às vezes é importante perceber que isto depois passa de colaborador para colaborador. Aquele foi promovido porque entra cedo e sai tarde. Ou aquele foi promovido porque trabalha muito bem e entrega com muita qualidade. E isto é definido diretamente pela liderança. E, portanto, é impossível, e aqui eu vou reforçar isto de uma forma clara, que é mesmo impossível eh, nós promovermos mudança de cultura sem termos um envolvimento direto da gestão de tudo. Porque o que acontece muitas das vezes, e nós vemos muito isto nas organizações, é quando queremos implementar algum projeto de melhoria, alguma iniciativa, a gestão de topo são os primeiros a boicotar estas tentativas. Portanto, são os primeiros a dizer: não faças isso agora, não registres agora as ocorrências, faz quando tiveres tempo. Ou são os primeiros a dizer: vou estar a tirar os meus colaboradores 15 minutos do posto de trabalho. Eu em 15 minutos faço não sei quantas peças, isso é impossível, eu não posso perder 15 minutos numa reunião. Mas 15 minutos numa reunião a trabalhar em melhoria pode nos dar muito mais à frente. E o que acontece é que a gestão de topo muitas das vezes não está sensibilizada para isto e não está comprometida com estas iniciativas. Pronto, e isto já faço aqui a ponto para este próximo slide, que era um bocadinho aquilo que eu tenho vindo a dizer. Portanto, como é que nós podemos cultivar uma cultura de melhoria contínua? É liderar pelo exemplo, é estar no terreno, isto é muito importante. É estar no terreno, é perceber, ok, nas tarefas do dia a dia, o que é realmente importante? O que é que os meus colaboradores precisam? Porque muitas das vezes eu quero fazer uma melhoria que na minha cabeça eu vou comprar uma ferramenta, eu vou reorganizar o layout, vai ficar top, mas depois não faz sentido.
E depois a pessoa que está no dia a dia diz assim: "Hum, isto fizeram aqui esta alteração, mas isto não faz muito sentido. Eu agora tenho que dar a volta e tenho que ir ali buscar as peças." E as pessoas às vezes fazem estas ideias porque não é por mal, é porque não estão no terreno e porque não têm conhecimento realmente do que é que efetivamente é preciso. E, portanto, ir ao terreno, perceber o que é que motiva os colaboradores, o que é que eles precisam, eles sentirem-se ouvidos, isto é importantíssimo. Depois, saber reconhecer pequenas melhorias e iniciativas, portanto, saber parabenizar os colaboradores, saber dizer, ok, boa, tiveste uma boa ideia, reconhecer, e muitas das vezes isto aqui não estamos a falar de questões financeiras, estamos a falar de um reconhecimento emocional, digamos, no fundo, saber dar valor àquelas pessoas. Criar o espaço para erro e aprendizagem, e aqui isto não é dizer, não vamos ser hipócritas e dizer, vai, erra à vontade, não te preocupes, que não há problema nenhum. Não é isto, mas é perceber que para as pessoas serem boas realmente no trabalho que fazem, as pessoas vão ter que errar, inevitavelmente, é o que é. Um vendedor de carros que trabalha num stand automóvel, ele não vai vender 10 carros por mês no seu primeiro ano de trabalho, porque vai perder negócios porque disse a coisa errada ao cliente errado, porque não percebeu as necessidades do cliente, mas se calhar ao final de 10 anos ele vai ter a experiência para vender 10 carros por mês. E temos que perceber que isto é um processo e que isto leva tempo. E depois promover a comunicação entre as pessoas, e isto aqui é essencial, que é tirar as pessoas dos postos de trabalho, tirar as pessoas das secretárias, dos escritórios e pôr as pessoas a comunicar. As pessoas muitas das vezes têm ideias, as pessoas muitas das vezes concordam sem saber, às vezes estão a falar mal do A, do B ou do C, mas estão a dizer a mesma coisa de forma diferente. E isto acontece muito. E nós às vezes não investimos nisto, que é pôr as pessoas a comunicar, pôr as pessoas a pensar em conjunto. Existe um poder muito grande em nós pensarmos em conjunto. Porque nós, quando temos várias cabeças a pensar, isto é estimulante. Quando uma pessoa dá uma ideia e eu depois também quero dar uma ideia, e eu depois quero participar, não quero sentir, pô, se estive aqui na reunião, toda a gente falou, menos eu. Não, eu também quero depois acrescentar alguma coisa. E isto é quase uma, lá está, é uma cultura, é uma forma de estar. E depois criar uma rotina de feedback. Isto aqui também é muito importante e entra ali no seguimento de reconhecer as pequenas melhorias, porque o feedback não é só positivo. E nós temos que saber ter essa rotina de feedback, mesmo quando o feedback custa a dizer. Dizer a um colaborador, e há pouco eu falava com um dos clientes nossos e falávamos sobre o período de onboarding, estávamos a ter uma conversa sobre o período de acolhimento dentro da empresa, como é que funcionava, quais eram os mecanismos que eles tinham. E uma das coisas que nos foi dita, por acaso no outro dia saiu um colaborador que não estava à espera de sair, chegou ao fim do período experimental e foi embora. E portanto, porquê é que o colaborador não estava à espera de sair? Porquê é que o colaborador chegou ao fim do período experimental e não estava a contar ir embora? É porque se calhar não houve um feedback estruturado durante aquele período de onboarding, porque se calhar ninguém lhe disse que ele tinha que fazer coisas melhores, que tinha que fazer coisas diferentes. E portanto é importante perceber isto. E perceber que a cultura constrói-se todos os dias na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de estar dentro da organização. Mas pronto, como eu vos tinha dito, eu prometi que ia entregar aqui um modelo de 4 níveis. Fiz aqui esta grande introdução, estamos aqui a falar há cerca de 30 minutos, porque lá está, é como eu vos tenho dito, eu acho que isto é importante nós percebermos que qualquer iniciativa de melhoria falha se não tiver bases. Portanto, existem várias formas de implementar Kaizen e desde já digo que isto é a forma que nós, na Bex, achamos que é a mais adequada e que funciona para diferentes níveis de maturidade. Mas se não houver esta consciência do que é que está por trás de uma cultura de melhoria contínua, isto inevitavelmente vai falhar, porque nós temos que perceber, saber sensibilizar as pessoas para o que é que implica a melhoria contínua e depois sim pensar em implementar e qual a melhor forma mediante a maturidade e o nível de maturidade das empresas, que não é sempre o mesmo. E, portanto, as grandes vantagens que nós temos em implementar Kaizen são desde redução de desperdícios e erros, melhoria contínua e sustentável, tomar decisões baseadas em factos, tornar a nossa organização e a nossa operação mais ágil e com capacidade de adaptação ao mercado e melhorar inevitavelmente o ambiente de trabalho. Se nós conseguirmos melhorar a comunicação entre as pessoas estão mais satisfeitas, as pessoas vêm para o trabalho mais contentes, mais motivadas e trazem mais benefícios, inevitavelmente, para as empresas. E eu costumo dizer que no Kaizen as melhorias são inquantificáveis no bom sentido, que é, nós não conseguimos dizer
quanto é que uma empresa vai ganhar ou quanto é que uma empresa vai poupar se implementar a melhoria contínua, porque na verdade as melhorias são infinitas. Não existe um limite para o que é que uma organização consegue alcançar se tiver uma cultura de melhoria contínua e se estiver todos os dias a procurar fazer diferente. E, portanto, vamos então ao nível um, entramos já aqui naquilo que é a estrutura que nós temos como proposta para as empresas e que nós na Be Excellent utilizamos. Portanto, nível um, o Kaizen diário, e o Kaizen diário consiste naquilo que eu estava a falar, que é tirar as equipas dos postos de trabalho numa base frequente, rotinas de reunião, mas reuniões curtas. Portanto, aqui o objetivo não é uma reunião de projeto, uma hora e meia, não. O objetivo é 15 a 20 minutos, reuniões curtas, mas frequentes. E quando nós falamos em frequentes, o que é isto? No máximo, periodicidade de uma semana, no máximo, dependendo do tipo de equipa, porque há equipas operacionais que reúnem todos os dias. Há equipas operacionais, vamos imaginar um cenário de uma equipa de produção, numa produção contínua que trabalha por turnos. Neste cenário faz sentido que se calhar reúnam todos os dias e se calhar todos os turnos. E se calhar esta reunião de 15 minutos já é o suficiente para fazermos uma passagem de turno e para perceber, ok, o que é que veio do turno anterior, o que é que está pendente, como é que está a correr a produção, em que fase é que está a produção, porque às vezes os turnos pegam na produção a meio, e portanto perceber, fazer este ponto de situação. E aqui nas reuniões Kaizen vocês podem ter várias ferramentas associadas. Vocês podem ter o ciclo PDCA, que é uma ferramenta muito útil para fazer gestão de ações. Depois vocês podem pesquisar um bocadinho mais sobre isso. Eu não quero perder muito tempo aqui com ferramentas, porque quero mesmo falar das fases, das diferentes fases de implementação. Mas podem ter, como eu estava a dizer, ciclo PDCA, podem ter KPIs, portanto, indicadores de desempenho, podem ter projetos, podem ter inúmeras coisas, podem ter até objetivos, podem ter lá os objetivos e perceber se a equipa está ou não dentro dos objetivos. Portanto, o que nós costumamos dizer é: os quadros Kaizen são um espaço da equipa. A equipa é que personaliza o quadro e tem que retirar informações positivas. O maior desafio ao criar a rotina, para mim, ao implementar Kaizen, o maior desafio ao criar os quadros Kaizen e a rotina de reuniões são os indicadores. Porquê? Porque os indicadores têm que ser indicadores operacionais. Aqui o objetivo é nós termos indicadores que deem suma às equipas. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se nós numa equipa de produção temos o objetivo de produzir 50 peças por turno, então eu vou ter lá o meu objetivo, o meu indicador, e vai ser 50, e depois eu vou registrar quantas peças eu produzi, porque é que fiquei acima ou abaixo, se fiquei acima está ótimo, se fiquei abaixo, porque é que fiquei abaixo? O que é que aconteceu naquele turno? A máquina esteve parada para intervenção. Ok, acontece. Só produzi 45 porque tive 5 peças com defeito. Ok, então vamos analisar porque é que tive 5 com defeito. Portanto, o objetivo é este, é nós criarmos esta dinâmica e ter indicadores que efetivamente tragam sumo para as equipas. Depois, tendo o Kaizen nível 1 assimilado, o objetivo é passarmos para 5 S. Portanto, 5 S, o que é que são 5 S? Para quem conhece Kaizen, isto não é novidade nenhuma. Portanto, 5 S tem a ver com a organização dos espaços de trabalho. Portanto, melhorar a organização, segurança e eficiência dos espaços de trabalho. E aqui, e lá está, e voltando um bocadinho atrás, porque é que eu falava que as organizações têm níveis de maturidade diferentes? Porque nós também já vimos organizações que não têm prática de reuniões, mas que já implementam 5S. É perfeitamente normal e acontece isto. Nós estamos a partir do princípio de numa empresa que não tem melhoria contínua. E por onde é que nós começaríamos? Portanto, 5S são estas 5 palavras em japonês que eu não vou arriscar dizer porque vou dizer mal, mas basicamente passa por remover todo o material desnecessário, definir os locais apropriados para os materiais de trabalho, manter o local limpo e organizado e depois definir os padrões e verificar se estamos a cumprir com os padrões que definimos e procurar, inclusive, oportunidades para melhorar ainda mais. E eu vou trazer aqui um exemplo do nosso dia a dia que toda a gente conhece e que normalmente a reação que eu tenho é: nunca tinha pensado nisso. Ou há pessoas que também dizem: mas isso para mim é óbvio. Mas lá está, mas não é óbvio para todos e muitos nunca tinham pensado. Então vamos lá olhar aqui para este exemplo do nosso dia a dia, que é uma cesta de talheres de uma máquina da louça. E acho que é óbvio e é perceptível que o tempo que nós vamos demorar a arrumar os talheres na gaveta, na imagem da esquerda, é muito superior ao da imagem da direita. Portanto, eu tenho uma cesta de talheres completamente desorganizada ou organizada sem qualquer tipo de critério,
estão para lá os talheres metidos, e eu agora vou ter que pegar nos talheres todos e metê-los na gaveta. E na imagem da esquerda vai acontecer tudo. Vai acontecer um talher que vai cair ao chão, eu vou ter que lavá-lo outra vez. Portanto, eu vou perder tempo com isto. E é fácil dizer, por exemplo, que eu posso perder 5 minutos naquela imagem da esquerda. Enquanto que, se calhar, na imagem da direita, eu pego na cesta, coloco à beira da gaveta, facas vai para o sítio das facas, garfos para o sítio dos garfos, colheres para as colheres, e está ok. E demora 30 segundos. E, portanto, nós facilmente, numa tarefa diária de arrumar a louça, temos aqui uma diferença de 5 minutos. 5 minutos vocês dizem-me assim, ok, se eu arrumar a máquina da louça 3 vezes por semana, são 15 minutos, não é muito. Mas se isto for o meu posto de trabalho e eu tiver que fazer isto todos os dias, várias vezes ao dia, 5 minutos é muito tempo. E 5 minutos ao fim, se basta eu ter que fazer isto uma vez por dia, já é quase uma hora, ou 2 vezes por dia, já é quase uma hora ao final da semana. Portanto, eu agora também vou fazer um bocadinho o papel que os nossos clientes fazem às vezes, e vou-vos dizer assim: mas isso, ó Gonçalo, isso é fácil na tua casa, porque só vives com a tua namorada e lavas a louça 3 vezes por semana. Eu aqui tenho filhos e lavo a louça todos os dias e tenho colheres grandes, colheres pequenas, facas grandes, facas pequenas. Ok, não há problema. Então nós ajustamos e arranjamos uma cesta que tenha 8 compartimentos. Porque lá está, isto remete para aquilo que eu estava a dizer no início da sessão, que é toda a gente tem um problema diferente, toda a gente tem um problema especial. Mas existem soluções, nós temos é que adequar. E se me disserem, mas isto ocupa muito espaço na máquina, onde está esta cesta, eu podia pôr uma panela. Já existem máquinas hoje em dia que têm gavetas específicas para os talheres. Portanto, isto é uma forma, eu usei este exemplo do dia a dia para que vocês percebam que isto é o que nós temos que, no fundo, pensar nos nossos postos de trabalho. Se faz sentido, o que é que nós podemos fazer? Porque isto não é perceptível. É muito fácil. Vocês, ok, a máquina acabou de lavar, vocês vão lavar a louça e começam a arrumar e quando estiver pronto, está pronto. Ninguém vai estar a cronometrar e a dizer, e quanto tempo é que eu perdi a arrumar a louça? Mas se eu vos disser que podias poupar 10 minutos nessa tarefa que estiveram a fazer agora, vocês dizem assim, nem tinha noção, 10 minutos é muito tempo. Não tinha noção que perdia mais 10 minutos. Lá está o tempo. O tempo é muito dinheiro e o tempo é muito valioso. Portanto, nível 2 5 S é aquilo que eu falei. Portanto, tendo nível 1 consolidado, tendo nível 2 consolidado, e aqui é importante dizer isto, que é, nós na Bex respeitamos muito as diferentes fases de implementação. Isto porquê? Porque a estrutura da melhoria é exatamente como a própria filosofia indica, como o Kaizen indica, pequenas melhorias consistentes. E nós temos que garantir que isto é sustentável, temos que garantir que, ok, eu não vou passar para a resolução estruturada de problemas, para o nível 3, se os 5 S não estiverem bem consolidados. Porque lá está, porque nós não queremos que isto caia, nós queremos que isto se torne parte da cultura e da rotina. Portanto, nível 3, resolução estruturada de problemas, e aqui não é mais do que dar competências às equipas para começar a analisar causas em vez de reagir a sintomas. E aqui é usar ferramentas como o diagrama de Ishikawa, que vocês veem aqui na imagem, que é o diagrama de espinha de peixe, ferramentas como os 5 porquês, que basicamente é uma ferramenta que diz que se nós perguntarmos 5 vezes porque é que alguma coisa aconteceu, na quinta pergunta nós vamos encontrar a causa raiz. Portanto, existem várias, e eu não, lá está, não quero massacrar muito aqui com as ferramentas, vocês depois podem procurar, mas o importante a reter é nível 3, resolução estruturada de problemas, começar a analisar causas em vez de reagir a sintomas. Depois, nível 4 e aqui é o último nível de implementação, são os projetos Kaizen. E o que é que são estes projetos Kaizen? São aqueles projetos que falávamos no início, aqueles projetos que o europeu gosta, que é projetos grandes, com grande investimento, com grandes alterações, que também têm que acontecer. Portanto, uma coisa não está dissociada da outra, não é por eu ter melhoria contínua e ter uma rotina de melhorar todos os dias, cada vez mais, que vou deixar de ter um projeto grande, não. Porque eventualmente eu vou ter alguma coisa que requer investimento, que requer análise, que requer planeamento, que precisa de envolver a equipa da produção, a equipa da manutenção, a equipa da logística, portanto, equipas multidisciplinares, e aqui sim entram os projetos Kaizen, que também podemos usar ferramentas, podemos usar um A3, por exemplo. Existem projetos, por exemplo, de FMEA que vocês podem depois procurar também, que são projetos muito interessantes para fazer em indústrias produtivas. E, portanto, lá está. No fundo, é nós tendo aquilo tudo que está para trás consolidado, nós reunimos com frequência, nós sabemos o que são 5S e temos os locais de trabalho limpos e otimizados, nós sabemos analisar problemas, então agora vamos fazer projetos com estrutura, com toda a base que a organização já tem. Agora sim, estamos preparados
dar o passo em frente e fazer projetos mais complexos. E, portanto, depois de falar um bocadinho dos quatro níveis que vos apresentei agora, partilho com vocês alguns erros que são muito normais, ao tentar implementar Kaizen nas organizações. E aqui, está o usar o Kaizen como uma ferramenta, e aquilo era o que eu dizia no início, portanto, o Kaizen não acaba. Nós não podemos achar que vamos implementar Kaizen e está feito, ok, Kaizen está, 5 S, porreiro, não. Porque depois as equipas têm esta tendência de saírem um bocadinho desta rotina. E nós temos que fazer auditorias, por exemplo, temos que fazer auditorias de 5S, temos que fazer auditorias às reuniões de equipa, perceber se a equipa está a usar. Uma das coisas que eu faço muito quando implementamos Kaizen é criar auditorias multidisciplinares. E isto é o quê? Se, por exemplo, nível um, reuniões de equipa, as diferentes equipas auditam-se umas às outras e percebem, ok, olha, aquela equipa está a usar o indicador desta forma, ou está a monitorizar isto ou aquilo. Eu podia fazer isto na minha equipa. Portanto, o objetivo é aqui esta partilha de conhecimento dentro da própria organização. Depois, a falta de compromisso da liderança, já expliquei o que é isto, acho que não vale a pena falar mais sobre isto. No fundo, é importante só referir que é essencial. Sem isto, é muito difícil. Procurar grandes mudanças em vez de pequenas melhorias, e vai de encontro àquilo que eu tenho vindo a falar, portanto, temos que perceber o que é o Kaizen e respeitá-lo acima de tudo. A falta de tempo para melhorar, e isto é muito comum, e façam este exercício, que é, quando é que foi a última vez que eu perdi 5 minutos, 10 minutos a pensar como é que eu posso melhorar a minha forma de trabalhar? Estou a perder muito tempo com isto, tenho que arranjar uma solução para fazer isto mais rápido. Pensem, façam este exercício. E depois eu queria controlar pessoas ao invés de controlar processos. Portanto, isto acontece muito, que é, nós queremos saber quem fez mal, qual foi a pessoa responsável por aquilo ter acontecido, em vez de perceber, não, se aquela pessoa errou, se aquela pessoa cometeu este erro, o que é que o processo tem, o que é que temos que mudar no processo para impedir que isto aconteça. Portanto, temos sempre, e há uma premissa base que é, as pessoas nunca erram de propósito. Ninguém faz mal de propósito. E, portanto, nós temos que perceber isso e temos que começar a olhar mais para os processos e menos para as pessoas. Porque depois este julgamento passa para as equipas. E eu ainda não tenho filhos, certamente há aqui pessoas que têm filhos, mas eu sou filho e passei por essa fase, e vocês sabem que nós temos a capacidade de boicotar tudo o que nos é pedido. Portanto, se o meu pai ou a minha mãe me pedissem para fazer alguma coisa, eu sou capaz de fazer do contra só para chatear. E isto nas empresas não é diferente, nas organizações não é diferente, que é o nosso chefe vai-nos pedir alguma coisa e eu vou boicotar só porque não me apetece, ou só porque não me envolveram. Ninguém me perguntou, mudaram aqui o posto de trabalho todo e ninguém quis saber, ninguém me perguntou nada. Então também agora, olha, paciência, eles é que decidiram. E nós temos que evitar isto, porque isto acontece muito, muito mais do que aquilo que se calhar seria normal e se calhar vocês pensam. Mas isto acontece muito, que é toma-se decisões sem envolver as pessoas e depois as pessoas acabam por boicotar o sucesso destas iniciativas. E, portanto, deixo-vos aqui uma pequena reflexão no final, que é quanto é que custa repetir o mesmo erro inúmeras vezes? Quanto é que custa perder dinheiro em material por falta de padronização nos processos? Ter os nossos líderes a apagar fogos em vez de ter tempo para gerir? Isto acontece muito. O chefe, vem aqui, tenho aqui um problema e agora não sei como é que vou fazer. Portanto, nós temos que dar autonomia às equipas, temos que ensinar as equipas a reagir em determinadas situações. Quanto é que nos custa ter as equipas desmotivadas, ter os nossos colaboradores a olhar para o relógio cada vez que está quase na hora de sair? Isto é um custo muito grande que não se mede. E quanto é que nos custa, inevitavelmente, perder clientes insatisfeitos? Porque no final das contas, as empresas têm que perceber uma coisa e as organizações têm que perceber uma coisa, que é, se nós não procurarmos fazer diferente, se nós não procurarmos melhorar a nossa forma de trabalhar, nós vamos perder competitividade. Porque os produtos são coisas palpáveis, são coisas mensuráveis. Portanto, eu posso ter um produto muito bom, até posso ter um produto líder de mercado, mas inevitavelmente a minha concorrência vai perceber o que é que aquele produto tem e vai igualar o produto. E o que é que nos vai passar a distinguir? Eu não posso estar sempre à procura ou à espera de inventar um produto novo para ser líder de mercado. Portanto, eu tenho que olhar também para a forma de trabalhar, para o serviço que eu presto, para a rapidez do meu serviço, para a qualidade. Eu tenho um produto muito bom, mas sai sempre com a mesma qualidade? Ou a qualidade é variável? Portanto,
olhar para a nossa forma de trabalhar e perceber efetivamente que nós podemos ganhar muito só a melhorar o nosso dia a dia e a nossa forma de trabalhar. Porque o que acontece muitas das vezes é que as empresas às vezes também não têm uma noção do ponto em que se encontram. Portanto, a tal falta de visibilidade dos processos. Portanto, há muitas empresas que não sabem por onde começar, olham para isto tudo que eu disse agora, ok, e agora? Começo por onde? Eh, Acho que já vos dei uma ideia do que é que nós fazemos e de por onde é que se pode iniciar este processo, mas para evitar alguns erros, nós temos que ter estrutura. Às vezes temos que ter algum acompanhamento de pessoas que já conhecem, de pessoas que têm experiência na área, porque lá está, nos vão orientar e vai ser muito mais fácil e o caminho, vai ser muito menos sinuoso. E portanto, e isto é uma pequena surpresa que eu tinha para quem esteve aqui a assistir até ao fim. Nós estamos a disponibilizar nas próximas 2 semanas uma sessão de diagnóstico com o consultor da Bex. Se vocês quiserem aprofundar este tema, se quiserem saber em que patamar é que a vossa organização se encontra, por onde é que podem começar, é uma sessão completamente gratuita, não tem qualquer tipo de custo para vocês, cerca de 30 minutos, mediante também a nossa disponibilidade e a nossa agenda. Podemos agendar essas sessões. Se vocês tiverem interesse, têm aí o meu e-mail, podem entrar em contato comigo ou até no LinkedIn, como preferirem. E, portanto, estão à vontade para esclarecer qualquer tipo de dúvidas que tenham. Se alguma coisa não foi clara durante o webinar, estou disponível para vos ajudar e para darmos os próximos passos. E no final, eu gostava de vos agradecer a todos por terem estado aqui. Espero que tenha sido uma sessão útil para vocês. E eu vos pedi só, por favor, que pudessem fazer um scan a este QR Code e avaliar um, o webinar, dizerem, porque lá está, e aqui até acho que é uma prova que vocês podem ver que isto não é da boca para fora. Nós temos que procurar melhorar continuamente e eu não posso, por exemplo, melhorar a minha performance no webinar se vocês não me derem o vosso feedback. E, portanto, é importante para nós, para a Be Excellent, para mim, receber esse feedback da vossa parte. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um bom trabalho, um bom final de semana e já sabem, se quiserem entrar em contacto, estão à vontade. Também tenho aí o meu contacto telefónico. Se quiserem enviar uma mensagem ou ligar, eu estou 100% disponível para vos ajudar. Portanto, muito obrigado mais uma vez por terem estado presentes, e que tenham saído daqui com mais conhecimento de Kaizen e que possam melhorar isso nas vossas organizações, implementar Kaizen nas vossas organizações, é o que eu desejo desta sessão. Obrigado a todos, bom dia e obrigado por terem vindo. Obrigada.